Meus amados irmãos, professores, professoras de adolescentes, a paz do Senhor Jesus. Damos graças a Deus por mais um momento que Ele nos concede para estarmos juntos, para refletirmos na Sua palavra. Desta feita, na lição de número 6, que tem por título Salvação. Mas olha que coisa linda, nós que estamos abordando a temática da lição como um todo, a lição Cremos, nós vamos abordar agora sobre salvação. E é interessante que o nosso comentarista, ele coloca na salvação o novo nascimento. É bem verdade que o texto de apoio é um texto bem conhecido já de cada professor, de cada professora, pois vai falar de Nicodemos. Contudo, antes de chegarmos neste texto propriamente dito, o comentarista ele traz uma introdução e faz isso repartindo nos tópicos a seguir. Então, a nossa lição, que tem por título Na Salvação, Novo Nascimento, ele tem o texto bíblico de apoio em João capítulo 3, versículo 3 a 8. E foi dividida em alguns tópicos, que no primeiro já vai falar sobre a expiação. Expia o quê? No segundo, a morte substitutiva de Jesus. No terceiro e último tópico, que aí justamente traz à tona o título da lição, Eu nasci de novo. Que coisa gloriosa falarmos de Jesus para os nossos adolescentes e trazermos à tona essa temática tão gostosa do novo nascimento. Aqueles que já passaram pelo discipulado, já tiveram a oportunidade também de ter uma palavra, de ter uma aula sobre o novo nascimento. No discipulado, que já viu, chamado para salvação, chamado para regeneração, chamado para justificação. Então, aqui os professores poderão abordar esse conhecimento prévio que os alunos já possuem para fazer uma ampliação na sua cognição. E eu realmente desejo que cada professor possa explorar essa temática que é muito gostosa. E aí, caro professor, cara professora, nós temos como objetivos para esta lição explicar o termo expiação, então, que está no primeiro tópico da nossa lição. No segundo, apontar a morte de Jesus como substitutiva para a humanidade, embora no tópico a gente vá trabalhar a ideia do sacrifício de Jesus, não só morte por morte, mas esta morte é atrelada a um sacrifício. E os irmãos vão fazendo esse link, essa ponte, essa junção, já que vai trabalhar expiação no primeiro tópico e aí morte como sacrifício no segundo tópico. O terceiro e último, afirmar que o novo nascimento é produto da operação da salvação de Deus para o homem. E esse novo nascimento, a gente vai precisar trabalhar direitinho com cada adolescente, porque isso não se dá do dia para a noite. Por isso que quando os irmãos trabalham separadamente justificação, santificação, vão percebendo que são coisas distintas, mas que Deus está operando em cada um de nós nessas situações. Então, há pessoas que imaginam que aceitando Jesus hoje, ele já transformará a sua vida da água para o vinho. Então, é preciso dar tempo ao tempo, que o Espírito Santo é que vai fazendo isso, porque o Espírito Santo tem essa tarefa de convencer o homem do juízo, do pecado. É o Espírito Santo que vai fazendo esse trabalhar. E aí, caro professor, professora, a gente tem essa missão de trabalhar com esses adolescentes essas temáticas, tá bom? Então, vamos lá. No texto propriamente dito, que os irmãos vão ler, o comentarista sugere do versículo 3 ao versículo 8,
E é claro que se os irmãos forem fazer uma leitura mais ampla, vão perceber que o texto de Nicodemos, de João 3, falando com Nicodemos, então a gente vai ver que o texto ele é mais amplo, né? E vai até o versículo de número 14 e nos traz aí várias mensagens. Mas como o comentarista quer focar apenas em novo nascimento, daí ele fecha do verso 3 ao verso de número 8, quando literalmente começa em nascer de novo e fecha com nascido do Espírito. Então, se concentrem nesse texto, né, porque é no tópico 3 que vocês voltarão para ele para explorar. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos nos versículos seguintes. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer: importa nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo que é nascido do Espírito. Glória ao nome de Jesus. Então, um texto maravilhoso. Não se prendam as mensagens particulares que a gente acaba tendo dentro desse texto, como, por exemplo, a questão do vento. A gente não sabe para onde vai, nem de onde vem, mas percebe-o. Neste momento, vocês vão focar em novo nascimento. Algumas bíblias de estudo vão trazer alguns pareceres sobre o nascer da água e o nascer do Espírito. Há uma convergência do entendimento teológico de que nascer da água é o nascimento social, a mudança do nosso ser frente aos nossos semelhantes. Né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais. A mudança social que é vista. E quem é nascido do Espírito, a mudança espiritual, né? Especificamente produzida pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então há uma convergência de pensamentos nesse sentido. Acontece que no tópico de número 1, o nosso comentarista vai trazer a seguinte colocação: a expiação expia o quê? E é interessante que alguns dos nossos meninos, das nossas meninas, eles até não sabem o que é expiação, mesmo tendo ouvido já várias vezes, mas ainda não tem a compreensão de fato do que seja expiar. Até porque, pelos seus pais, seus avós, pode ser que o expiar que eles tenham em compreensão sejam de estar olhando alguém. Então, minha mãe já chegou a utilizar essa expressão quando eu era criança, de dizer: menino, está espiando o quê? Está olhando o quê? Está observando o quê? Não necessariamente espiando do verbo expiar, que vai estar aqui atrelado ao sacrifício de Jesus. E aí, o termo expiação deve ser colocado para os nossos alunos, que é o sacrifício cuja finalidade é a de reparar os pecados da humanidade. Não é? É interessante, o nosso comentarista ainda faz questão de nos colocar essa importância de que, se há uma doutrina que, sem constrangimento, demonstra o amor de Deus pela humanidade ou pelo ser humano, é a doutrina da salvação. É por isso que é muito importante que você, professor, esteja empolgado com esta lição. Eu sei que tem lições que traz uma dificuldade para a gente enquanto professor, às vezes de termos no grego, no hebraico,
às vezes de uma compreensão mais ampla do cotidiano, da atualidade, às vezes as dificuldades geográficas, mas essa é gostosa demais de você trabalhar. Salvação. O que Jesus fez na sua vida, professor? O que Jesus fez na sua vida, professora? Então, uma lição muito gostosa para a gente passar para os nossos alunos. E aí, o nosso comentarista ainda traz assim: Deus revelou esse segredo, não revelou esse segredo para ninguém. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo ser humano seja salvo. E aí você pode explorar 1 Timóteo 2:4, né? Todo ser humano seja salvo. Por quê? Porque pode ser que tenha algum adolescente ainda pensando exclusivamente em nós da Assembleia de Deus, ou exclusivamente a igreja evangélica X, Y. Né? Então, Deus entregou o seu Filho para morrer pela humanidade. Glória ao nome de Jesus. No segundo tópico da lição, o nosso comentarista vai trazer à tona a morte de Jesus substitutiva à nossa morte. Então, havia necessidade de que Jesus fosse sacrificado para substituir. Pois é, substituir. Eu não sei se você vai conseguir trazer no primeiro tópico a ideia do sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde o cordeiro ele substituía. Aí Jesus agora como substituto, o cordeiro que João, o Batista, ele fez questão de dizer: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro substitutivo. Até na nossa lição é colocado para vocês lá alguns textos que vocês podem se apoiar. Gênesis 18, 21, 22, Deuteronômio 18 e 10, quando vai falar que Deus ele não quer sacrifícios humanos. E aí, já no episódio de Abraão e seu filho Isaque, Deus providencia um cordeiro, o substituto para o sacrifício. Jesus é este substituto. A sua morte na cruz substituiu a nossa morte, a nossa dívida. Em Colossenses 2, 13 a 15, vai dizer que esse sacrifício de Jesus cancelou, anulou, rasurou toda a nossa dívida, de forma que agora nós, literalmente, somos sacrifícios agora vivos para a glória do nome de Jesus. Querido professor, explora isso. Se der para fazer essa ponte entre o primeiro e segundo tópico de sacrifícios, faz isso, porque ele vai entender que a morte de Jesus foi uma morte substitutiva, substituiu, que se colocou no lugar. Terceiro e último tópico, aqui então traz à tona o texto que foi lido no início e agora você vai recapitular. Onde? No terceiro tópico, quando a história de Nicodemos, que você pode fazer a narração dela ou pode já pedir para que os próprios alunos exponham quem foi Nicodemos, quem pode contar a história dele, e aproveitar daquilo que os meninos falarem, trazer à tona a mensagem que está no tópico 3. Nascer de novo. É necessário mudança de vida, é necessário transformação. Não tem como nós aceitarmos Jesus, recebermos dele a salvação da nossa alma e não mudarmos de vida. O Evangelho faz com que todo aquele que o aceite tenha a sua vida transformada. E é nessa transformação que os irmãos vão abordar neste tópico de número 3. E eu gostaria, nesses rápidos minutos que a gente tem para encerrar este comentário, dizer de uma história que li em um dos livros, contando de um certo jovem que disse ao seu professor de escola dominical que era bravo
e que os irmãos deveriam aceitar porque o pai dele era bravo e ele era bravo também. E aí o professor da escola dominical faz algumas perguntas para o menino. Você é crente? Ele diz sim. Você nasceu de cima ou nasceu de baixo? Ele diz, é claro que eu nasci de cima. E quem é seu pai? É Deus. Bom, e ele faz a última pergunta. E Deus é brabo? Deus é santo. Deus é justo. E o Deus encarnado, Jesus Cristo, ele é manso e é humilde. E aí o rapaz entendeu que quem nasce de novo já nasce com uma nova criatura, nasce com um novo caráter, o caráter de Cristo. Que Deus abençoe, caro professor, cara professora. Eu sei que nessas rápidas palavras não é a aula propriamente dita, mas alguns comentários que podem lhe ajudar. Espero que você tenha sido ajudado para a glória do nome de Jesus. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Agradeço também ao nosso pastor presidente, ao nosso evangelista Renato Torres, à equipe de mídia e comunicação e a todos que contribuem para esta grande obra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.